Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já sentiu um desconforto estranho na mão e ignorou aquele formigamento leve ou uma sensação diferente no braço que você simplesmente deixou para lá? Agora, pensa nisso. E se isso não fosse algo qualquer? E se o seu corpo estivesse tentando te avisar antes de algo muito mais sério acontecer? Porque a verdade é que, na maioria dos casos, o infarto não acontece do nada. O corpo começa a dar sinais. Só que quase ninguém percebe. E o pior, percebe, mas ignora. Agora me responde com sinceridade. Você já teve algum desses sinais? Uma sensação de formigamento na mão, principalmente do lado esquerdo? Uma dor leve que parece que sobe pelo braço? Um desconforto estranho no peito, que vem e vai? Cansaço, sem motivo aparente? Se você já sentiu qualquer um desses, isso merece atenção, porque o problema não é o sintoma isolado, né? É o conjunto, e é exatamente isso que muita gente não entende. O corpo não avisa de forma óbvia, ele avisa aos poucos, com sinais pequenos que parecem normais, mas que, juntos, podem indicar que algo está errado. Agora, presta muita atenção nisso. A mão é uma das regiões onde esses sinais podem aparecer primeiro, porque ela está diretamente ligada à circulação e aos nervos que se conectam com o coração. E quando existe alguma alteração, mesmo que leve, o corpo pode começar a mostrar isso ali. De forma sutil, formigamento, uma dormência, uma sensação diferente. Nada que te faça parar, mas suficiente para indicar que algo não está como deveria, e é aí que mora o perigo. Porque como não parece grave, a pessoa ignora e continua vivendo normalmente, sem perceber que o corpo já estava avisando. Agora pensa nisso. Quantas pessoas só descobrem quando já é tarde, porque ignoraram sinais simples, sinais que estavam ali todos os dias. E no próximo ponto, eu vou te mostrar algo que quase ninguém percebe. Um dos sinais mais comuns, que muita gente sente, mas nunca associa com o coração. Agora presta atenção nisso, porque esse é um dos sinais mais ignorados. O cansaço, mas não é aquele cansaço normal de um dia corrido. É um cansaço estranho, sem explicação. Você acorda já sem energia. Faz coisas simples e parece que seu corpo não responde como antes. E o mais perigoso, muita gente acha que isso é idade, o estresse ou falta de sono. Mas em alguns casos, isso pode estar ligado ao esforço que o coração está fazendo para funcionar. Agora pensa comigo, se o coração não está trabalhando da forma ideal, o corpo inteiro sente menos oxigênio, menos energia, menos disposição. E isso começa a aparecer nas pequenas coisas do dia a dia. Subir uma escada fica mais difícil. Carregar algo leve já cansa. Até tarefas simples começam a pesar. E mesmo assim, a maioria das pessoas ignora. Agora tem um outro sinal que muita gente sente, mas quase nunca liga ao coração. A falta de ar leve, não estou falando de algo extremo, mas aquela sensação de que a respiração não está completa, como se faltasse um pouco de ar, principalmente em momentos simples. E isso, junto com o cansaço, já começa a formar um padrão. E quando esse padrão aparece, o corpo está tentando te avisar. Só que ainda tem mais um ponto importante. A dor, mas não é aquela dor intensa que todo mundo imagina, às vezes é leve, difusa. Pode aparecer no peito, no ombro, no braço e desaparecer, voltar depois. E isso confunde ainda mais, porque a pessoa pensa,
Se fosse algo sério, não passaria. E é exatamente por isso que muitos casos são ignorados. Então, agora deixa eu te falar algo importante. O corpo não avisa uma vez só. Ele insiste, ele repete, ele dá vários sinais ao mesmo tempo. E quando você começa a juntar esses sinais, formigamento na mão, cansaço sem motivo, falta de ar leve, desconforto no peito, isso já não pode mais ser ignorado. Agora pensa nisso com calma. Quantas vezes você já sentiu algo assim e deixou para depois? E é nesse ponto que muita gente começa a perceber, mas ainda assim não faz nada. E existe um detalhe que quase ninguém fala. Não é só sobre perceber os sinais, é sobre o que está acontecendo por dentro. Porque antes desses sinais aparecerem, o corpo já pode estar passando por um processo silencioso. E no próximo ponto eu vou te explicar exatamente isso. O que pode estar acontecendo no seu corpo sem você perceber. E por que esses sinais começam a surgir? Agora presta atenção nisso. Antes desses sinais aparecerem, o corpo já pode estar passando por um processo silencioso. Não é algo que acontece de um dia para o outro. É gradual. Começa com pequenas alterações na circulação. O sangue já não flui com a mesma eficiência. Os vasos começam a perder flexibilidade e o coração precisa fazer mais esforço para manter tudo funcionando, só que esse esforço não aparece de forma clara no início. Ele vai se refletindo em sinais leves, como aqueles que você viu. Agora pensa nisso. Se a circulação não está funcionando bem, o corpo inteiro sente, porque tudo depende disso. Oxigênio, nutrientes, energia, tudo precisa chegar onde deve. E quando isso não acontece da forma ideal, o corpo começa a responder. E é aí que entram os sinais. Primeiro discretos, depois mais frequentes. E o problema é que muita gente só percebe quando já está avançado, porque ignorou o começo. Agora deixa eu te explicar um ponto que muita gente não considera. O funcionamento do coração não depende só de evitar problemas. Ele depende de suporte, de condições adequadas, de equilíbrio, e uma das coisas mais importantes para isso é o que você fornece para o seu corpo todos os dias, principalmente em relação a certos nutrientes. Agora pensa comigo. Quantas vezes você realmente consumiu algo pensando na saúde do seu coração, na sua circulação, na qualidade do que está chegando no seu corpo? A maioria das pessoas não pensa nisso. Só reage quando algo acontece. Mas quem começa antes tem muito mais controle. E é exatamente por isso que muita gente hoje está começando a buscar formas de apoiar o corpo no dia a dia, principalmente quando o assunto é circulação e funcionamento do organismo. E uma das formas mais comuns tem sido através de nutrientes como o ômega 3, porque ele está ligado ao equilíbrio do corpo, à circulação e ao suporte geral do organismo. Não é sobre exagero. E fornecer o básico que muitas vezes está faltando, né? Se você quiser conhecer uma opção que muitas pessoas estão utilizando hoje, o link está aqui na descrição do vídeo. É importante acessar pelo link da descrição para ver todos os detalhes. Agora, guarda isso. O corpo não para de avisar. A questão é se você vai ignorar ou começar a prestar atenção, porque no próximo ponto eu vou te mostrar um detalhe que pode fazer toda a diferença. Algo simples, mas que muda completamente a forma como você reage a esses sinais. Agora presta muita atenção nisso. Não adianta só reconhecer os sinais se você continua fazendo as mesmas coisas todos os dias, porque é exatamente isso que a maioria faz. Sente o desconforto, percebe que algo está diferente, mas deixa para depois. E esse depois é o que complica tudo.
Agora pensa comigo. Se o seu corpo já está mostrando sinais, mesmo que leves, isso significa que algo já começou a mudar, e é aqui que você precisa tomar uma decisão simples. Continuar ignorando ou começar a cuidar disso agora. Porque quanto antes você age, menor o impacto lá na frente. E não é sobre fazer algo complicado, é sobre começar pelo básico. Melhorar o que está chegando no seu corpo todos os dias. Principalmente quando falamos de circulação e suporte do organismo, e é exatamente por isso que muita gente hoje está buscando algo mais direto e prático. Não para curar nada, mas para apoiar o corpo de forma consistente, principalmente com nutrientes que fazem diferença no funcionamento geral. E entre eles, um dos mais usados hoje é o ômega 3, porque ele está ligado ao equilíbrio do organismo, à circulação e ao suporte do coração. Agora presta atenção, não é qualquer produto. A maioria que você encontra por aí tem baixa concentração e quase não faz diferença. Por isso, muita gente está procurando opções mais concentradas, com EPA e DHA em níveis adequados. E é exatamente por isso que esse aqui tem sido tão utilizado, né? Se você quiser ver qual é, o link oficial está aqui na descrição. E é importante acessar por lá. Porque além de ver todos os detalhes, você evita pegar versões que não têm a mesma qualidade. Agora pensa nisso. Você não precisa esperar algo pior acontecer para começar a cuidar. Seu corpo já está mostrando sinais. A decisão agora é sua. Ou você continua ignorando, ou começa a agir enquanto ainda está no começo. Se esse vídeo te ajudou a entender isso, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ver isso. Porque, às vezes, um simples alerta no momento certo pode fazer toda a diferença. Nos vemos no próximo vídeo.